Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos corrigir a atividade 17, que fala sobre composição do ar. Hoje nós vamos corrigir a parte 2. Vamos lá? Questão 1. A existência da atmosfera é extremamente importante para a vida na Terra. As camadas da atmosfera, juntas, compõem uma extensão de aproximadamente 1000 km e são divididas em 5 camadas, conforme a imagem a seguir. Nomeie as camadas de 1 a 5 e cite suas principais características. Então, nessa questão aqui, vocês vão observar essa imagem, vão observar que a nossa atmosfera é dividida em 5 camadas com diferentes características e diferentes extensões. Então, a gente tem aqui a primeira camada que tem cerca de 20 km, a segunda 50, a terceira 85, a quarta 690 e a última 10.000 km. Então, nós vamos colocar aqui qual é a camada 1, qual é a 2 e assim por diante e colocar as características de cada uma, ok? Então, como fica o nosso gabarito? Nós entendemos que a primeira camada, que é a camada mais próxima do nosso planeta, é a troposfera. A troposfera é a camada mais baixa, por isso que é a camada 1 da atmosfera, onde ocorrem os principais fenômenos meteorológicos. Quais são esses fenômenos? Tempestades, chuvas, precipitações de neve ou granizo e a formação das geadas. Depois, a segunda camada é a estratosfera. É a segunda camada mais próxima do nosso planeta. Nela, nós encontramos o gás ozônio, que é responsável pela barreira de proteção dos raios ultravioletas, mais conhecida como camada de ozônio. Então, na estratosfera, nós encontramos a camada de ozônio, porque é nessa camada que está concentrada a maior parte do gás ozônio da atmosfera, mais de 90%. Depois, nós temos a terceira camada, que é a mesosfera. Com altitudes de até 80 km, a mesosfera ela é caracterizada por ser muito fria, com temperaturas que oscilam em torno dos 100 graus negativos. Então, essa é uma das camadas mais frias da nossa atmosfera e ela está bem distante do nosso planeta, certo? Depois nós temos a termosfera. É a camada atmosférica mais extensa, podendo alcançar os 500 km de altura. Olha que interessante. E o ar é escasso e por isso ele absorve facilmente a radiação solar, atingindo temperaturas próximas a 1000 graus Celsius e se tornando assim a camada mais quente da atmosfera. É nessa camada que acontece o fenômeno conhecido como aurora boreal. Então, se na mesosfera a gente tem temperaturas bem baixas, na termosfera a gente já tem temperaturas elevadíssimas. Vejam como é contrastante. Por isso que a gente precisa conhecer todas as características de cada uma dessas camadas. E por último, a gente tem a exosfera, que é a camada mais distante. Ela alcança os 800 km de altura. Ela é composta basicamente por gás hélio e hidrogênio e nela encontram-se os satélites de dados e os telescópios espaciais, que são dispositivos, ferramentas que coletam informações importantes sobre o nosso planeta. Então, essas são as 5 camadas que nós temos na nossa atmosfera, que é a parte gasosa do nosso planeta. A gente tem a troposfera, que é a mais próxima do nosso planeta. Depois a gente tem a estratosfera, que é onde fica a camada de ozônio. Depois a gente tem a mesosfera, que é caracterizada por uma região com temperaturas muito baixas. Depois a gente tem a termosfera, que é muito quente, tem temperaturas bem elevadas. E por último a gente tem a exosfera, que é a camada mais afastada e é onde a gente tem a presença dos satélites e dos telescópios, ok? Questão 2. Na atmosfera há um gás comburente necessário para a combustão e primordial para a vida. Há também outro gás que forma uma frágil camada que protege animais, plantas e seres humanos dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol. A afirmação refere-se a quais gases respectivamente, ou seja, na ordem: A. Gás carbônico e gás oxigênio. B. Gás metano e gás ozônio. C. Gás oxigênio e gás ozônio. Ou D. Gás oxigênio e gás carbônico.
Então vamos lá. Na primeira afirmação, nós precisamos de um gás que é comburente e que é primordial para a vida. Nos principais processos de combustão que nós observamos, qual é o gás que nós utilizamos como comburente? É o gás oxigênio, que além de ser um ótimo comburente, também é essencial para a vida. Nós, por exemplo, utilizamos esse gás no processo de respiração, onde nós liberamos o dióxido de carbono e absorvemos o oxigênio. Então, o primeiro gás, oxigênio. Segundo, nós temos um gás que é importante para a filtragem da radiação ultravioleta, que é muito perigosa para os seres vivos. Qual o gás responsável por esse processo? Ozônio, que compõe a camada de ozônio. Então, o segundo gás, gás ozônio. Então, qual é a nossa resposta correta? Primeiro, gás oxigênio, porque ele é um ótimo comburente. É disponível na atmosfera. E ele é essencial para os processos respiratórios e para a vida de diversas formas de vida. E o gás ozônio, porque é ele que consegue filtrar a radiação ultravioleta. Então, é gás ozônio e gás oxigênio e gás ozônio. Então, a alternativa correta, letra C, porque traz os dois gases que respondem às lacunas das perguntas de forma coerente. Questão 3. Foi da junção de duas palavras gregas, atmos, que significa vapor, e esfera, que significa esfera, que surgiu o nome dado à estrutura de gás que envolve a Terra, que é a nossa tão conhecida atmosfera. Em tempos de aquecimento global, passou a ser mais estudada, mais valorizada no meio acadêmico, pois é nela que diversos fenômenos relacionados aos distúrbios climáticos atuais ocorrem. No nosso planeta, ela é formada por diversas camadas e em sua porção mais densa chega até 800 km de altitude a partir do nível do mar. É tida como irrisória se considerarmos o tamanho do globo terrestre, que mede aproximadamente 12,8 mil quilômetros de diâmetro. A respeito das camadas que compõem a atmosfera terrestre, considera as afirmações 1, 2, 3 e 4. Então, aqui a gente vai julgar essas 4 afirmações e vai encontrar a resposta correta. Então, vamos lá. Primeira afirmação. A troposfera é a camada mais baixa da atmosfera, onde ocorrem os principais fenômenos meteorológicos, tais como tempestades, chuvas, precipitações de neve ou granizo e a formação de geadas. Sim, nós vimos lá na questão 1 que essa camada é a mais próxima do nosso planeta e é nela que ocorrem todos esses eventos meteorológicos que nós estudamos. Então, essa afirmação está correta. 2. A camada de ozônio, que é formada por esse gás tão importante, que é o O3, encontra-se na termosfera, formada há cerca de 400 milhões de anos e protege a Terra dos raios ultravioletas, nocivos à vida, emitidos pelo Sol. Sabemos, porém, que em decorrência da emissão crescente do CO2, que é o dióxido de carbono, pelas sociedades modernas, abriram-se buracos enormes nessa camada, permitindo a entrada de tais raios. Incorretíssimo. Quais são os erros que a gente encontra aqui? Os dois principais. Primeiro, que a camada de ozônio não se encontra na termosfera, ela se encontra na estratosfera. E o segundo erro aqui é que os principais agentes que contribuem para a degradação da camada de ozônio não é o gás carbônico, que é um gás estufa, mas sim o CFCs e várias outras substâncias que têm principalmente o cloro na sua composição, porque o cloro ele reage com o ozônio, decompondo essa molécula em oxigênio, em uma molécula de oxigênio e um átomo de oxigênio sozinho. E esse oxigênio ele não consegue filtrar a radiação, quem consegue é somente o ozônio. Então, esses são os dois principais erros que nós temos aqui. Então, esse item ele é incorretíssimo. Terceira afirmação. A mesosfera estende-se da estratosfera e até aproximadamente 80 km acima do nível do mar. É a faixa mais fria, porque nela não há nuvens nem gases capazes de absorver a energia do Sol.
E a temperatura varia de -5 a -95 graus Celsius. Corretíssimo! Essa é a camada mais fria que nós temos na nossa atmosfera, porque não há presença de nuvens e nem de gases que absorvem essa energia, como os gases estufa. Então, por isso, essa região tem temperaturas tão baixas, em torno aí de -100 graus Celsius. Então, está correto. E a última afirmação: o efeito estufa é um fenômeno natural que mantém o planeta aquecido nos limites de temperatura necessários para a manutenção da vida. Nos últimos 2 séculos, vem aumentando na camada atmosférica que recobre a Terra a concentração de dióxido de carbono, de metano, dióxido nitroso e de outros gases. E esse aumento anormal provoca a aceleração do aquecimento global. Certinho! Como a gente viu, o efeito estufa é um processo natural e é importante para que o planeta consiga regular as suas temperaturas e tenha uma temperatura que favoreça a vida. Porque os gases estufas que fazem com que esse processo aconteça, eles vão reter calor. Mas por que esse efeito estufa vem sendo tão discutido? Porque com o aumento das atividades industriais e do homem, a gente tem aí um aumento desses gases. Então a gente tem que na nossa atmosfera uma concentração de gases estufa maior do que o que nós precisamos. Então nós estamos retendo mais calor do que o necessário. E isso que vem desencadeando o aquecimento global, que aí sim é um problema causado pelas ações antrópicas, onde o homem, ao tentar se desenvolver, criar novas técnicas, novos processos, esquece dessa questão ambiental, dos gases que nós estamos emitindo, principalmente pelas indústrias. Então esse item é corretíssimo. E aqui eu coloquei a justificativa. O primeiro item, o terceiro e o quarto são verdadeiros, e o segundo item ele é falso porque a camada de ozônio fica na estratosfera, que filtra os raios ultravioletas emitidos pelo nosso grande astro Sol. Ok? Questão 4. Umidade relativa do ar é o termo usado para descrever a quantidade de vapor de água contido na atmosfera. Ela é definida pela razão entre o conteúdo real de umidade de uma parcela de ar e a quantidade de umidade que a mesma parcela de ar pode armazenar na mesma temperatura e pressão quando está saturada de vapor, isto é, com 100% de umidade relativa. O gráfico representa a relação entre a umidade relativa do ar e sua temperatura ao longo de um período de 24 horas em um determinado local. Então a gente tem esse gráfico aqui, que mostra a relação da umidade relativa com a temperatura em determinadas horas do dia. Então aqui a gente considera 24 horas, a variação de temperatura de -2 a 16 graus e a umidade de 50 a 80%. Então, analisando esse gráfico, considerando-se as informações do gráfico, do texto e do gráfico, conclui-se que aí nós temos algumas afirmações. A insolação é um fator que provoca a variação da umidade do ar. B. O ar vai adquirindo maior quantidade de vapor de água à medida que se aquece. C. A presença de umidade relativa do ar é diretamente proporcional à temperatura do ar. E a umidade do ar. A umidade relativa do ar indica, em termos absolutos, a quantidade de vapor de água existente na atmosfera. Resposta correta. Alternativa A. Por quê? Porque pela variação do gráfico, nós observamos que a insolação, que é a oferta de energia solar, influencia sim na umidade relativa do ar. Por quê? Olha aqui para vocês verem. Se vocês concordam comigo que quanto maior a insolação, tecnicamente maior vai ser a temperatura, correto? Então eu tenho aqui que quando a temperatura aumenta, a umidade do ar cai. E quando a umidade do ar está alta, é porque a temperatura está baixa. Então aqui a gente observa que sim, que a insolação, que é o processo que vai causar a modificação da temperatura, influencia sim na umidade relativa do ar ao longo
do dia. Então aqui a gente observa que ao longo do dia a gente tem aí várias variações de temperatura, a gente tem momentos onde a temperatura está menor, momentos onde essa temperatura é elevada, depois ela começa a cair, mas independente se a temperatura está baixa ou se está alta, a gente observa que ela influencia fortemente a umidade relativa. Então, por isso, a alternativa certa é a letra A. E esse item é muito bom para a gente reforçar a importância do estudo dos gráficos, não é mesmo? Aí aqui eu coloquei aqui a justificativa. Com base no gráfico, podemos observar que a umidade relativa do ar entre as 9 e 16 horas tem uma alta redução e nesse mesmo intervalo de tempo é correspondente ao período de maior insolação. Entre o intervalo das 16 e 18 horas, podemos observar um aumento da umidade relativa do ar. E nesse mesmo período, observa-se o período de menor insolação. Com isso, podemos alegar que a insolação é um fator que provoca a variação da umidade relativa do ar, que é algo que a gente vê na prática. Questão 5. Discutindo sobre a intensificação do efeito estufa, Francisco Mendonça afirma: a conservação do calor na troposfera ocorre a partir da perda de energia da superfície terrestre, e esta, ao se resfriar, emite para a troposfera radiações de ondas longas equivalentes à faixa do infravermelho, caracterizadas como calor sensível, que são retidas pelos gases de efeito estufa. O dióxido de carbono, que é o CO2, é o principal gás responsável em reter o calor na baixa atmosfera, mais o vapor d'água, o metano, a amônia, o óxido nitroso e o ozônio, e o clorofluorcarbono, conhecido como CFC, que destrói a camada de ozônio na tropopausa estratosfera, também são gases causadores do efeito estufa. Além desses gases, a nebulosidade e o material particulado em suspensão no ar são importantes contribuintes no processo de aquecimento da troposfera, uma vez que também atuam como barreira à livre passagem das radiações infravermelhas emitidas pela superfície. Estabeleça então uma comparação entre o efeito estufa terrestre e o efeito estufa utilizado em uma casa de vegetação para o cultivo de plantas. Aí aqui a gente tem um modelo de uma estufa de plantas e a ideia aqui é vocês associarem o que acontece nessa estufa com o que acontece no nosso planeta. Vamos lá. O que acontece no efeito estufa? A gente tem na nossa atmosfera os gases estufa que vão se concentrando nessa região. Conforme a radiação, esse calor proveniente do Sol chega até a nossa atmosfera, esses gases vão ter a função de reter esse calor para fazer a manutenção do equilíbrio do nosso planeta. Só que esses gases, eles não vão reter todo o calor. Eles vão reter apenas o necessário. Então, essa radiação, esse calor chega até o nosso planeta e parte dele fica e parte dele volta por espaço, ok? Isso é o efeito estufa que acontece no nosso planeta. Nessas casas de vegetação, que nós chamamos de estufa, e em outros exemplos de estufas, acontece a mesma coisa. Essas estufas são formadas por um material que retém calor, como um plástico ou um vidro específico, e na hora que o calor proveniente do Sol ele consegue entrar dentro dessas estufas, parte dele fica retido e parte sai. Então, por exemplo, essas estufas elas conseguem reter parte do calor que entra dentro delas, então ela não devolve todo o calor, ela retém parte desse calor, que é importante para que determinadas plantas consigam desenvolver, porque elas vão precisar de uma temperatura específica, que se não fosse por elas estarem dentro da estufa, seria mais difícil para elas conseguirem se desenvolver. E a mesma coisa o nosso planeta. Se não tivesse os gases de estufa, todo o calor que chegava no nosso planeta, ele ia voltar. E aí o nosso planeta seria muito frio, nós não estaríamos aqui. Então esses gases, eles conseguem reter parte desse calor, ele não retém o calor todo, retém apenas uma parte, que é um calor necessário para fazer a manutenção da nossa temperatura, e esse calor que não é utilizado, ele volta para o espaço. Então a gente consegue entender o efeito estufa que acontece no nosso planeta
observando essas estufas que existem no nosso cotidiano, que também são muito importantes. Então, vocês deveriam explicar, seguindo essa linha de raciocínio, mas cada um com suas palavras, com seu entendimento. E eu coloquei aqui uma explicação seguinte. Nas estufas de plantas, o calor passa pelos vidros, que é o principal material que utiliza para produzir essas estufas, mas parte dele não consegue sair. Então, o calor todo entra, mas ele não consegue sair em sua totalidade. Parte fica retido, ficando aprisionado na atmosfera. E na nossa atmosfera acontece a mesma coisa. Os gases responsáveis pelo efeito estufa, eles vão dificultar que o calor escape para fora da Terra. E os gases do efeito estufa podem ser comparados aos vidros da casa de vegetação. Então é bem simples, é só uma analogia entre o efeito estufa e o processo que acontece nessas estufas de plantas, que praticamente bem próximo. Certinho? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem me procurar. Boa correção!